Pessoal, sejam bem-vindos a nossa mais uma live da Cognitiva, especialmente para professores, mas também vocês vão ver que vai encaixar com vários momentos ali e áreas da sua vida, não somente ali para a área escolar, tá? Mas como a Cognitiva pretende lançar um ótimo curso gratuito para professores, a gente está fazendo aí esse movimento de lives para trazer um pouquinho do conteúdo que a gente vai compartilhar no curso. Bom, então vamos começar. Meu nome é Dayana, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica focada na terapia cognitiva comportamental. Venho trabalhando aí com a Renata, já vai fazer seus 5, 6 anos, já tem bastante tempo aí que a gente vem trabalhando em parceria, entrei como estagiária, bom, e hoje eu atuo especializada aqui na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas crenças ali a respeito dos professores e alunos na sala de aula, e baseando muito nesse artigo que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas antes de começar, eu queria começar fazendo uma questão ali para vocês refletirem, né? Quem aqui já passou na cabeça ou já ouviu alguém falar com você aquele pensamento de que eu não nasci para isso ou eu não levo jeito para isso? Professor, eu não nasci para estudar matemática, não entra na minha cabeça, eu não nasci para estudar física, né? Provavelmente aí vocês, professores que estão por aí, já escutaram e até mesmo já tiveram esse pensamento em algum momento da vida de vocês. Eu também já tive esse pensamento em vários momentos. Então, hoje a gente vai falar a respeito dessas crenças limitantes que nos limitam e que provavelmente são essas responsáveis pela preguiça, pela desmotivação. Então, hoje, o momento é falar sobre engajamento. Como engajar? Como entender ali os meus alunos e como motivar, encorajar os meus alunos a participar, a se interessar, né? E antes de entrar, né, mais a fundo nesse aspecto, eu quero apresentar para quem não conhece ainda, porque para quem já participou das últimas lives, a Renata, enfim, a Jaque, outras psicólogas aqui que fizeram lives já apresentaram esse artigo, mas é um artigo sensacional que a gente está baseando muito no curso que a gente vai lançar. Chama Os 20 Princípios Mais Importantes da Psicologia para o Ensino e Aprendizagem. Se alguém já ouviu falar desse artigo, maravilha. Caso não, eu sugiro vocês irem lá no site da APA, da Associação de Psicologia Americana, e explorar aquele site, porque tem muito conteúdo legal, bacana, que vocês vão poder consumir enfim, colocar em prática ali no dia a dia de vocês dentro da sala de aula. E há mais ou menos 4, 5 anos atrás, a Renata Borja me convidou para traduzir esse artigo, porque esse artigo estava em inglês, e na medida que eu fui traduzindo para o português, eu pude observar o quanto a psicologia pode contribuir para o ensino e aprendizagem, e porque estão intrinsecamente ligados, né, a fatores sociais, comportamentais, no desenvolvimento humano ali, na cognição, motivação, interação social. E aí o legal é que é muito dinâmico esse artigo. Então eles separam esse artigo em principais 5 perguntas fundamentais ali, que vai direcionar o tema do artigo como um todo. E aí são essas. Por exemplo, como os alunos pensam e aprendem? O que motiva os alunos? Por que o contexto social, as relações interpessoais e o bem-estar emocional são importantes para o aprendizado do aluno? Como as atividades em sala de aula podem ser melhor conduzidas? E como avaliar o progresso do aluno? São 20 princípios, então infelizmente hoje não vai dar tempo de falar dos 20, né? Senão a gente ficaria aqui 3 horas e eu sei que ninguém tem tempo para isso, nem paciência, né? Mas hoje a gente vai falar de alguns que eu acho super essencial da gente conversar, enfim, trocar, discutir, tá? E aí,
já que eu já introduzi o artigo, eu gostaria de voltar lá naquele pensamento ali, lá de trás do início da live que eu perguntei, né? A respeito de eu nascer para algo, né? Uma pergunta: quem de vocês acredita que para alcançar algo, para alcançar um sucesso, as pessoas precisam nascer com habilidades pré-determinadas? Respondendo aí, com base em um professor da Universidade da Flórida, chama Andres Erickson, ele fala que não há nenhuma evidência de que exista uma causa genética para o sucesso ou o talento de alguém, tá? Então não existe. Claro que ele não exclui, tá? Claro que ele não exclui, não despreza as características hereditárias. Mas será que se eu nasço com uma característica hereditária, isso garante meu bom desempenho ou meu sucesso em algo? A Estela comentou aí, para ser professor de matemática deve precisar. É óbvio que tem pessoas que têm muito mais facilidade em matemática. Mas essa pessoa ela não vai ser esplêndida se ela não. Aí a gente entra para o segredo, um dos segredos, né? Bom, então assim, aquelas pessoas bem-sucedidas no quesito de alcançar um ótimo desempenho, não tem nada de diferente do que eu tenho, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo do Mozart, o pianista. Aos 3 anos ele já começou a tocar piano, 5 anos ele já compunha, 6 anos se apresentava para o rei da Bavária, e aos 12 terminou a sua primeira ópera. E aí ele foi durante muito tempo sendo apresentado como um grande exemplo de como o talento vem de nascença. Mas aí eu desmistifico. Não foi bem assim, tá? A vocação do Mozart não apareceu do nada. Seu pai era professor de música, então desde quando Mozart nasceu, o seu pai dedicou sua vida a educar o filho, a ensinar o filho o piano. Então, quando criança, Mozart passava boa parte da sua infância ali tocando piano, aprendendo piano. E muitos falam que as primeiras composições ali não eram nada fenomenais, tipo assim, tinham muitos erros, né, repetições, não eram nada esplêndidos. E eu consigo até trazer outro exemplo sobre o Bill Gates, né? Então ele era um nerd, vamos dizer assim, né? Mas sua fortuna não veio do nada também. Quando ele era adolescente, dizem que ele nem saía de casa direito. A infância dele era boa parte enfurnado ali dentro de uma sala, programando computadores, né? Desmontando, montando o computador, enfim. Então, com isso, eu quero apresentar um dos princípios do artigo, que é o princípio 5. Adquirir habilidade e conhecimento de longo prazo depende enormemente da prática, tá? Vamos pensar hoje em dia. As crianças, adolescentes, jovens recebem enorme quantidade de estímulos externos, né? Estímulos de ambiente. É celular, é computador, enfim, né? Então, a todo momento esses indivíduos eles estão recebendo informação, mas apenas uma pequena porção é processada ali na forma de atenção e codificação. Elas se armazenam ali na memória de curto prazo, certo? Mas como que eu faço para transferir essas informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? A prática. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que toda prática leva à perfeição? Essa frase é super clássica, né? A prática leva à perfeição. Mas não é bem assim. Nem toda prática leva à perfeição. Eu gosto muito desse psicólogo, o Andres Erickson, desse professor, desculpa, o Andres Erickson, porque ele trouxe essa ideia da prática, né? Ele dividiu em 2 tipos de prática. A prática ingênua, que ele diz que é aquela prática que você faz, refaz, repete. Só que você repete sempre na mesma intensidade, ali numa repetição simples, esperando que você vai ter um grande desempenho. Eu não digo que você não vai ter nenhum crescimento, mas ele diz que essa retenção do conteúdo na memória de longo prazo não acontece tão intensamente ali
com esse tipo de prática, a prática ingênua. E aí ele traz a prática deliberada. A prática deliberada, ela envolve outras coisas, ela envolve atenção, ensaio, repetição ao longo do tempo e leva a novos níveis, né? A novos conhecimentos, a novos desafios, a novas habilidades. E aí você vai ali praticando e aí reforçando essa informação de forma que ela venha e fique ali na memória de longo prazo. E não é isso que a gente quer para os nossos alunos? A gente quer que nossos alunos aprendam, só que aprendam de forma a longo prazo, né? Em termos de tempo. Quem nunca viu alguém falar, ou você mesmo falou, tipo assim, nossa, mas você estava na faculdade, eu não lembro nada do que eu aprendi no primeiro período, né? Então, assim, muitas das vezes o sistema de educação ali, da forma como a gente ensina e passa a informação para aquele aluno, ela é falha, porque ela não vai realmente ser processada da maneira devida que a gente gostaria. Bom, e aí a gente está falando de engajamento, né? Despertando o engajamento no aprendizado. O engajamento, ele realmente surge nessa interação do sujeito com o contexto e como ele responde às mudanças ali no ambiente. Então, pensando nisso, vamos pensar em quais formas dos professores engajarem os alunos na prática. Vocês aí, alguns podem ser professores, vocês querem compartilhar ideias aqui de algo diferente que vocês fazem para engajar o seu aluno, para trazer ele mais para perto de você ali, para perto da matéria que você está querendo passar? Pensando até hoje em dia nas aulas mesmo, nas aulas online, né? Eu imagino o desafio que deve ser para trazer esse engajamento, trazer essa atenção, né, para a matéria, para as informações, para o conteúdo, e até mesmo nas presenciais, né? Bom, é claro que a gente está longe de escrever uma receita de bolo aqui, porque a gente sabe que cada sala de aula, cada indivíduo na sala de aula é único, né? Então depende da leitura que o professor faz, da análise que o professor faz sobre as características dos seus alunos, comportamentais, cognitivas, emocionais. E pensar também no pra quê. Esse pra quê não é porquê, é o pra quê. O pra quê, quando a gente reflete no pra quê, não só reflete, como também compartilha isso para a nossa turma, né? O sentido daquelas práticas, o significado daquelas práticas. Quando eles entendem isso, tudo faz mais sentido, né? Do pra quê, qual que é o impacto que vai ter na minha vida se eu fizer isso. Vocês concordam? Tudo na nossa vida, qualquer tipo de atividade, se fala assim, Dayana, vai lá na esquina comprar feijão. Pra quê? Eu vou querer saber pra quê. Você vai querer fazer hoje? Ah, não, quero fazer amanhã. Tem como eu ir mais tarde, então? Né? Então, essa negociação. Então, o pra quê realmente, ele é essencial. E aí, então, vamos falar de engajamento na prática, né? Como eu falei, não existe receita de bolo. Não existe. Mas aí a gente consegue, primeiramente, o professor expressar essa confiança na capacidade do aluno de ser bem-sucedido naquela tarefa, na resolução daqueles problemas mais práticos, né? Então, encorajar é muito importante. Além disso, a abordagem do ensino centrada no aluno. A gente está muito acostumado a ter uma abordagem centrada no professor. O professor tem um conteúdo, o professor tem informação, mas para quem que a gente está querendo passar essas informações? É para o aluno. Então, é muito importante que a gente pense em metodologias que sejam voltados para o aluno, né? Então, usar a maior parte do tempo dele ali para atividades práticas, para eles fazerem atividades de leitura, né? Resolução de problemas. E um dos princípios também fala, né, que o contexto em que ele vive influencia muito no aprendizado, né? Então vamos supor que a gente está dando uma aula ali
para uma escola de periferia ali, né? Uma escola, enfim, com recursos mais baixos. Não adianta nada a gente trazer exemplos fora da realidade dele. Na verdade, adianta, mas o impacto que vai causar no aprendizado dele vai ser muito menor do que se você levasse contextos ali mais ligados e conectados com o que ele vive no dia a dia, certo? Além disso, assim, testes práticos, é comprovado que testes curtos e com questões abertas são mais eficazes, porque exige mais que o aluno se lembre daquela informação, que puxa aquela memória de longo prazo que a gente vem conversando, né? Mas também gere novas informações nesse momento de recuperação. Eu gosto muito também da parte do engajamento, quando a gente incentiva os alunos a trabalharem em grupo, porque isso também, de certa forma, são valores que a gente trabalha ali, os valores de promover a liderança, promover a conexão ali, o entendimento, o respeito do diferente, das opiniões diferentes, né? Mas não tirando a responsabilidade também do pessoal, do indivíduo. E assim, é sempre muito importante a gente pensar qual atividade que eu vou passar, ela tá bem planejada? A minha prática, ela é real, ela é realista? Com isso, realmente eu vou conseguir tá alinhado com o nível da minha turma? Tá alinhado com a característica da minha turma? Isso sempre é muito importante, porque dependendo, pode gerar uma grande frustração, né? E menos motivação ali daquele aluno para tentar solucionar futuros problemas. E aí que vem, nesse momento de prática, nesse momento de atividades, o professor tem que estar atento ali na atuação, na reação de cada aluno. E aí que entra o outro princípio que eu quero trazer, que é o princípio 6, que é o princípio de feedback, que eu adoro. Dar feedbacks aos estudantes de maneira clara, esclarecedora e no momento oportuno é importante no processo de aprendizagem. O que vocês acham disso, assim? Vou dar um exemplo, assim, vou dar alguns exemplos de feedback. Muito bom, parabéns, ótimo trabalho. Parece que você não está entendendo essa parte aqui, fulano. O que vocês acham desses feedbacks? Vocês acham que são feedbacks construtivos? Realmente, assim, é super superficial, não vai acrescentar nada naquele aluno, né? Não aumenta a motivação e o entendimento daquele aluno sobre o que ele está fazendo ou deixando de fazer. É muito importante a gente dar feedback com informações específicas a respeito da situação atual, de conhecimento e do desempenho daquele indivíduo. Eu gosto muito, eu vou até escrever aqui, do método SBIS. É um método que está em sigla em inglês, só que é situação, comportamento, impacto e sugestão. Deixa eu ler aqui, aproveitar que o Paulo interagiu. A aula tem que fazer sentido para o aluno e o feedback tem que ser pontual e não abordar muitos aspectos. Perfeito! É exatamente isso. Ser sucinto, resumido, trazer ali a situação que você viu acontecer, qual foi o comportamento do aluno naquela situação, de qual forma aquele comportamento impactou, talvez no aprendizado dele ou até mesmo na turma, né? Muitas atitudes ali dos alunos têm impacto ali com a turma como um todo. A gente está vivendo ali, a turma é um sistema, né? Então, as pessoas têm interferência nas outras, mesmo indiretamente, né? Então, qual o impacto que gerou e qual sugestão? O professor, é essencial que o professor dê uma sugestão final para direcionar aquele aluno no caminho correto, no caminho ideal ali, né? Então, e aí vamos tentar pensar ali num feedback. Ao invés de um feedback de bom trabalho, né? Dizer ali, ó, seu texto apresenta uma boa linha de raciocínio aqui, na ideia principal, mas essa parte aqui você poderia ter aprofundado mais, porque aí dessa forma as pessoas vão conseguir entender melhor essa informação, esse conteúdo.
e a sugestão é que você leia tais artigos ou leia, né? Então fazer uma sugestão final ali. Minimiza o negativo e abordar aspectos realmente significativos, que vai gerar valor ali para o desenvolvimento daquele indivíduo, né? Eu gosto muito dessa parte de feedback porque eu acho que é muito delicado, não acho que é para qualquer um, eu acho que precisa de uma preparação mesmo, de você também fazer essa análise, né, do que é essencial, do que faz sentido eu compartilhar aqui. Mesmo se for aquele aluno, sabe, aquele aluno que, nosso Deus, como, será que esse menino vai ter jeito? A gente tem certeza que muitos aqui têm esse pensamento, nossa, será que esse aí vai dar... Eu vou ter jeito de colocar na linha ou de ajudar ali ele? Mas realmente aí, passinho de formiguinha e aos poucos e também construindo confiança. Feedbacks imediatos funcionam muito também, tá? Não esperar espaçar tanto ali daquela situação para estar recente às informações, às situações, para evitar falta de uma interpretação errada, né? Então é importante ali você sempre estar atento nesses pontos e não digo na hora, né? Assim, aconteceu, vou chamar o aluno para conversar, mas esperar ali talvez um tempinho, preparar, pensar em como que você vai levar esse feedback para ele, em qual momento ideal para ele, né? E dessa forma sentar e conversar. O tom também e o direcionamento que você vai fazer no feedback faz muita diferença, né? Então, a maneira como você vai levar aquela informação e aquele feedback para o candidato, pro aluno, o tom, né? Assim, o semblante, como que você vai, os gestos, tudo isso impacta ali na motivação e na compreensão do aluno a respeito do que você vai estar levando. E o que ajuda muito na eficácia dos feedbacks é a gente ter já alinhado, pré-definido metas com aquele aluno, né? Então, metas. Vamos pensar ali naquele aluno que quer passar no vestibular de medicina, que tem esse sonho, né? A gente vê muito disso por aqui. Ou então eu quero me formar no ensino médio sem tomar nenhuma bomba, né? Essas metas e pré-definidas com o professor que está acompanhando ele é muito importante, porque vocês dois estão na mesma página e acaba que qualquer situaçãozinha ali que talvez desviar ele da meta, você consegue dar mais clareza para ele dos impactos ali daquela atitude, daquele comportamento. E aí a gente entra no princípio 12, então, que é o princípio de metas, eu vou ler para vocês. Definir metas de curto prazo específicas e moderadamente desafiadoras aumenta a motivação mais do que estabelecer metas de longo prazo, genéricas e excessivamente desafiadoras. E aí, o ponto muito importante é esse, assim, você estabelecer metas de curto prazo até de médio prazo reais. Porque ele começa a entender que você não está apontando o dedo para ele e dos pontos ruins que ele tem, não é nada disso. Ele entende a confiança e a conexão que você quer trazer para ele ali e o sentido daquele feedback. Voltando para as metas ali, quando a gente tem um objetivo traçado, a gente mais facilmente engaja aqueles alunos nas atividades que vão mais em direção a esse objetivo, né? Então, quais são esses métodos aí para engajar os alunos nessas metas? Então, uma das dicas de sugestões, como eu falei, né? São insights, dicas, sugestões, e podem compartilhar sugestões que vocês têm também. Uma delas é manter um registro do progresso da meta, tanto escrito para você e que o aluno também tenha esse olhar e essa visibilidade desse step by step, né? Desse passo a passo. Eu gosto muito daquela imagem da escada. Então, você coloca ali a meta lá em cima e as escadinhas. As escadinhas são as submetas, são essas metas de curto prazo, que a cada momento em que você alcança essas metas e supera
você sente que você está alcançando e chegando muito mais próximo ali do que você mais almeja, que é aquela meta ali mais de longo prazo. É importante que o professor auxilie também nessas metas, né? Muitas vezes eles vão chegar e falar assim: bom, eu acho que essa é uma meta irreal, tá? Eu vou explicar por quê. Minha meta a longo prazo, passar no vestibular de medicina. Por que é irreal, Dayana? Porque não depende só dele, tá? A meta depende do número de corte, depende da quantidade de pessoas, depende também da correção ali da prova. Então, a meta para ele é fazer o meu melhor, então criar estratégias para me preparar para a prova de medicina. Vocês entenderam? As metas, elas precisam estar bem ligadas a unicamente o que o aluno controla. Depende apenas do aluno. Então, essa meta atingível é essencial, porque se a gente coloca uma meta que não faz sentido nenhum para aquele aluno naquele momento, ele não vai conseguir atingir aquela meta, ele vai se frustrar e aí ele vai se desmotivar, começar a faltar aula ou mexer no celular durante a aula, né? Então, é sempre muito importante que essas metas sejam bem construídas, por isso há necessidade do professor ali ao lado do aluno para construir essas metas reais, que dependam apenas deles, e essas metas mais específicas de curto prazo. Por exemplo, né? Eu até pensei em uns exemplos aqui. Hoje eu vou fazer 10 exercícios de genética e dar meu máximo para acertar todas. Então, 10 exercícios de genética acertando todas. Então, vai lá e ele vai fazer o máximo dele ali para monitorar esses acertos e buscar informações e conteúdos para ele conseguir responder aqueles exercícios. Esse assunto eu adoro, eu poderia ficar aqui horas conversando. Mas outro item muito importante que estimula o engajamento é a criatividade. A criatividade hoje em dia é tão importante quanto a alfabetização, de verdade. Porque hoje em dia, no mundo em que a gente vive, se a criança, se o adolescente, se o jovem não tiver esse pensamento ativo para diferentes possibilidades, dificilmente ele vai conseguir ali se encaixar no mercado de trabalho. Eu sou recrutadora, então eu também atuo no ramo de recrutamento e seleção, então eu sei muito bem dessas questões do mercado, né? E a criatividade é ser capaz de identificar os problemas, gerar soluções, avaliar aquelas soluções, a eficácia, né, dessas estratégias e entender o valor daquelas soluções. Então, é ter esse pensamento dinâmico a respeito da situação em que ele está vivendo, né? E tudo isso é muito relevante para o sucesso educacional, porque é no momento ali que ele está dentro de casa e na escola que ele vai conseguir construir essas habilidades. Dayana, então eu não posso construir essas habilidades depois de mais velho? Claro que pode, mas a gente sabe que a flexibilidade do cérebro no aprendizado é mais rígida quando a gente está mais velho. Então é muito mais fácil a gente construir essas habilidades enquanto é criança ou adolescente, então enquanto está ali na escola, do que depois dos 30 anos, né? Hoje em dia, o que a gente vê muito, e vocês podem concordar comigo, é que as crianças têm muito medo de errar, de fracassar. Essa palavra assim não tá nem no vocabulário delas. E elas acabam não aprendendo a lidar com frustração. A frustração gera depressão, gera ansiedade. Por isso que hoje a gente vê muitas crianças e adolescentes com esses transtornos, né? E se você não está preparado para errar, você vai chegar a ter uma ideia original? Você vai testar e se arriscar na criatividade? Né? Muito provável que não. Porque o testar, o se arriscar é não ter certeza. E o não ter certeza, uma das consequências é errar, né?
E o erro leva ao sucesso, porque o erro leva à remodelação, ao reposicionamento, à análise e aí a construção de uma nova direção para você conseguir chegar onde você quer. Então, é da educação o papel de nos conduzir para esse futuro misterioso mesmo, né? Então, é a gente ter essa sensação, claro, de proteção, né? Porque ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de errar. Então, de proteção nesse momento, mas ao mesmo tempo uma coragem ali para se arriscar e tentar o novo. E assim, vamos pensar, óbvio que, né, muita coisa tá fora do nosso controle, tá muito mais a fundo ali, notas, sistemas de avaliação e etc. Óbvio que a gente pode ir tentando mudar alguns passos, mas quando você reprova o aluno naquela prova e não tenta entender o que está acontecendo com aquele aluno, o porquê, né, e o pra quê também, né, que aconteceu ali, o aluno ele vai simplesmente reafirmar essa sensação de frustração, de fracasso, de eu não dou conta, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar mais empático e mais construtivo, né, com os nossos alunos. E aí, para entrar no final aí, né, sobre a cognitiva, a gente já tá chegando, sobre a criatividade, a gente já tá chegando no final, mostrando tanto que a criatividade é importante. Eu adoro um psicólogo, chama Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. A psicologia positiva anda lado a lado aqui com a TCC. E aí ele criou as forças, né, do ser humano. A força, ele diz que é o traço, é a característica psicológica ali, que pode ser observada em várias situações positivas, né, de qualidade, vamos dizer assim. Então, como que eu construo essas forças? É exatamente na cultura. Então, nas escolas, por exemplo, a gente aprende cidadania, liderança, espírito de grupo, tudo isso são forças, né? E cada um tem as suas forças, e não quer dizer que quem tem uma força X e não tem a Y é melhor ou menor. E além disso, dentro dessa cultura existem modelos e exemplos que ilustram e exemplificam essas forças. Dando um exemplo aí, do Gandhi, da liderança, do Thomas Edison, a criatividade. E aí o Seligman, ele constrói 24 forças. E quem tá ali no meio dessas 24 forças? A criatividade. A criatividade é considerada uma força, realmente, porque a força, como eu falei, é um traço, uma característica que potencializa aquele indivíduo a conseguir o que ele quer, né? E muitas das vezes, né, até no consultório, e aí eu digo para pais, com filhos, professores, com alunos, a gente reforça o que é ruim. Vocês percebem isso? A gente só reforça no que não tá legal. Diana, eu vou contar uma particularidade minha. Eu não era muito boa em geografia e física, tá? Então eu não era muito boa em geografia e física. Aí eu só fazia aula de reforço de geografia e física. O resto, que eu era muito boa, eu nem pensava. Então assim, quando o Seligman traz essas forças, ele direciona muito a ação da gente, ao invés de focar nas fraquezas, foca no que você tem de bom e vê o que você pode usar dessas forças para ajudar no que não tá dando certo, tá? Então eu acho que isso é muito legal. Existe até um questionário, chama Via Character, que você consegue identificar as forças que você tem. Então, isso aí a gente usa tanto no consultório, com crianças, mas adolescentes, jovens, é sensacional, tá? E existem 2 componentes essenciais para indivíduos curiosos. Eu gosto muito disso. Eles estão interessados em explorar novas ideias, atividades, experiências, e eles também têm um forte desejo de aumentar o seu próprio conhecimento pessoal. Então, existem várias estratégias para os professores promoverem o pensamento criativo nas crianças, né? E aí eu vou traçar aqui 4 delas que eu acho que são essenciais
que fala aqui no artigo, tá? Uma delas é levar em conta as diversas perspectivas como um incentivo para discussão. Então, valorizando as diferenças de ideias, de opiniões e não penalizar. Por quê? Porque esses alunos criativos, eles podem ser vistos como perturbadores, né? Como, é o que estraga minha aula. Porque o professor tem muita necessidade de controlar, né? Mas, na verdade, o ideal é você olhar para aquele aluno e falar assim, tá, como que eu posso usar dessa força que ele tem, dessa energia, dessa vontade de fazer diferente para me ajudar, para ajudar a turma, né? Então, esse entusiasmo dessa criança pode ser voltado para resolver problemas, assumir papéis de liderança em determinadas tarefas, né? Proatividade. Então, é não penalizar, não enxergar e reforçar a ideia de que essas crianças são perturbadoras, são erradas, tá? E planejar atividades que envolvam criar, inventar, descobrir também. Porque como a gente falou lá no início, uma sala de aula tem inúmeros perfis de crianças e adolescentes. Então, se a gente manter em um estilo de metodologia, eu digo por mim, tá? Porque assim, eu era uma criança, uma adolescente, uma aluna muito agitada. E era sempre ali, sentadinha na cadeira, olhando pro quadro e ouvindo o professor. Tinha hora que eu não aguentava, eu precisava levantar e ir no banheiro, né? Fazer várias coisas. Então, pensar em atividades que possam satisfazer diferentes tipos de perfis ali que você tem dentro da sua sala de aula. E o melhor, exibir a sua criatividade, tá? Você, professor, você, pai, é essencial que você mostre que você também pode ser criativo, porque você vai ser exemplo, né? E vai ser modelo para essas crianças e esses adolescentes, porque muitas vezes os professores levam crenças pesadas ali para dentro da sala de aula, e aí o problema não tá na sala de aula, o problema tá aqui com o professor, e aí a gente precisa revisar, tá? Bom, vou finalizando por aqui, tá? Como a gente pôde observar durante a minha fala de estimular a criatividade, dar feedbacks oportunos, claros, preparar metas de curto prazo específicas e desenvolver a prática dos nossos alunos são uma das formas de engajar mais aquele aluno para a aprendizagem, né? Para essa absorção de conteúdo ali a longo prazo. E não só para isso, né? Como também para desenvolver as maneiras deles encararem a vida, as maneiras deles estarem preparados para enfrentar esse mundo que a gente vive hoje, né? Que eu acho que é uma das missões da escola, do professor. É isso também, é preparar o indivíduo, aquela criança ou adolescente, a enfrentar o fracasso, desenvolver estratégias para resolução de problemas, resiliência, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? E, enfim, deem seus feedbacks aí. Se quiserem compartilhar também alguma coisa, eu gostei muito que o Paulo participou bastante por aqui. E caso contrário, fiquem à vontade também de entrarem no meu Instagram, compartilharem lá situações aqui também na Cognitiva CT, tá? Agradeço muito a atenção de vocês e tenham uma boa noite. Tchau, tchau!